Os cangaceiros eram bandidos, violentos e sanguinários? Ou será que existiu alguma exceção em meio a esse contexto? Por mais que movimentos análogos existam desde o século XVIII, o potiguar Jesuíno Alves de Melo Calado, o Jesuíno Brilhante, é considerado o primeiro cangaceiro da história. Bandoleiro idealista e que teve excelente educação, foi ele quem deu origem ao movimento mais famoso do Nordeste. Nasceu no sítio Tuiuiu, na zona rural de Patu, belíssima cidade, em 1844. Em meio à aristocracia agrária. Foi um pacato produtor até os 25 anos. Conta-se que entrou para a criminalidade como forma de vingar o homem que agrediu violentamente o seu irmão, Lucas Alves, isso no ano de 1871. Jesuíno estourou em ódio e foi a um bar para matar o agressor do seu irmão a golpes de faca. O homem assassinado era Honorato Limão, da conhecida família Limão, daquela região do nosso estado. Jesuíno era de estatura baixa, robusto, pele clara, arruivado e de olhos azuis. Falava manso e de forma educada. Era exímio atirador. Tinha grande pontaria, sendo ainda ambidestro, ou seja, atirava com as duas mãos. Casou-se em 1863 com uma prima e teve 5 filhos. Sua campanha no cangaço foi essencial para a criação da mitologia do bandoleiro Robin Hood, pois, apesar das ambições pessoais, a preocupação com o social e a aproximação com os pobres o levou a fundar o cangaço como forma de auxílio aos necessitados. O que foi o cangaço então? O cangaço, gente, ele foi um movimento de banditismo ocorrido no final do século XIX e início do século XX na região nordeste do Brasil. Os bandos eram formados por habitantes da região semiárida nordestina, que, organizados, praticavam diversos delitos como roubo a cidades, sequestros, assassinatos e até mesmo estupros. O movimento foi combatido violentamente pelo governo brasileiro da época. A palavra cangaço tem origem no termo canga, que era uma peça de madeira utilizada para prender o carro de bois aos animais que o puxavam. A referência está na forma como o objeto é utilizado. No veículo, os bois levavam sobre o pescoço um equipamento, a canga, muito pesado. Os cangaceiros utilizavam diversos apetrechos atados às suas vestimentas, nos quais carregavam armas, munição, água, pinga, alimentos e até itens de higiene. Mesmo antes do movimento social, o linguajar popular chamava de cangaceiros indivíduos que carregavam produtos pesados e diversos atados ao corpo. Então, o termo foi transposto aos membros do movimento, dada a forma de transportar seus pertences. É importante destacar que existem diferentes visões sobre o cangaço na historiografia brasileira. Alguns trabalhos apresentam o cangaço como um movimento social causado pela seca, pela opressão da população pobre camponesa nordestina e também pelo contexto político e econômico da região. Outros trabalhos apresentam o movimento como um fenômeno de crime organizado, responsável por roubos, assassinatos, estupros e sequestros, além de extorsões, sem qualquer finalidade política ou contestatória. Gente, é um tema polêmico e cabe a cada um fazer o seu julgamento. Eu fico com a opinião de que o julgamento das pessoas deve ser baseado na atuação individual de cada grupo. Haviam grupos de cangaceiros muito violentos, como os de Lampião e Corisco, por exemplo. E haviam outros grupos de cangaceiros que atuavam em benefício próprio também, mas dividiam seus espólios com seus conterrâneos sertanejos miseráveis, como por exemplo o grupo de Jesuíno Brilhante,
dentre alguns outros. Para mim, o cangaço, no geral, é um símbolo de resistência contra o abandono dos sertanejos por parte dos governos da época e merece sim estar incluído como tema da nossa cultura nordestina. Porém, infelizmente, nesta resistência, alguns homens e mulheres extremamente violentos se aproveitavam para praticar seus crimes. Isso explica, por exemplo, o orgulho que o povo de Mossoró tem de ter expulsado o violento grupo de Lampião de lá. E o orgulho que o povo de Patu tem do seu famoso conterrâneo, onde homenagens são feitas a ele até os dias atuais, como o grandioso pórtico da cidade. Lampião queimava vilas, cortava línguas das pessoas, torturava pais de família em fogueiras e esfolava vivo quem se opusesse a ele. Jesuíno, por sua vez, tinha um código de conduta em seu bando que não admitia maus tratos a inocentes. Ele não suportava quem, por ser poderoso, agredia os mais vulneráveis. Atacava cadeias para libertar pessoas presas injustamente. Tornou-se temido pelos mais fortes, admirado pelos despossuídos e renomado por sua luta contra toda sorte de injustiças. Durante a calamidade da Grande Seca de 1877, Jesuíno Brilhante ganhou fama por assaltar comboios de alimentos que eram enviados pelo governo imperial aos flagelados, dos quais os chefes políticos, os coronéis, retinham boa parte para vender nas feiras da região. Os produtos saqueados por Jesuíno passavam então a ser efetivamente distribuídos à população faminta. Isso revoltava os fazendeiros e seus aliados, que se achavam acima da lei. Neste contexto, infelizmente, foi Lampião quem se tornou símbolo do cangaço, enquanto Jesuíno permanece esquecido pela maioria das pessoas. Nos livros didáticos, o cangaço não é considerado movimento social, assim como foram as revoltas da vacina, da chibata, ou movimentos como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado, por exemplo. Provavelmente, a historiografia considera o fato de que a violência nestes movimentos, que citei agora, não tenha partido dos grupos revoltados, mas sim do governo que os reprimiu. Os cangaceiros, em sua maioria, praticavam a violência, e esse fato gerou a reação do governo. Há aí uma sutil diferença nesta comparação, mas essa é a minha opinião. E a sua, qual é? Deixa aqui nos comentários. Jesuíno Brilhante era considerado um homem gentil e chamado de o cangaceiro romântico. Brilhante tinha uma boa relação com os mais pobres, a quem distribuía parte de seus roubos, e tinha como principal alvo os coronéis nordestinos. Aliado aos mais pobres e à margem da lei, Jesuíno vivia em uma sociedade completamente à parte do estabelecimento do governo brasileiro, possibilitando outras relações sociais e formas de agrupamento. Por isso, entre 1871 e 1879, implementou o que é considerado um estado paralelo no sertão, ou seja, um domínio quase imperial em que a lei estadual não prevalecia. Para Jesuíno, a maior parte da riqueza era roubada do trabalho honesto dos mais pobres, enquanto os mais ricos se corrompiam com o poder que criavam em volta do próprio dinheiro. Lampião e Corisco, por sua vez, tinham um grande apreço pelas posses dos ricos, roupas elegantes, armas de qualidade, produtos importados e ostentação. Por isso, muitas das pilhagens realizadas por seus bandos ficavam em meio aos próprios bandos, que usavam o dinheiro roubado para melhorar de vida e adquirir produtos nas cidades. Corisco, por exemplo, adorava um perfume importado que se vendia nas capitais. Pouco desse dinheiro realmente retornava aos mais pobres. Para Jesuíno,
os coronéis eram vistos como donos da terra e inimigos do bem-estar do povo, pois seu poder de mando e desmando afetava diretamente a tentativa dos sertanejos de manterem sua vida tranquila. Por isso, o nosso Robin Hood do sertão se posicionava como inimigo dos coronéis, por ser aliado do povo do sertão, dos poceiros, agricultores e caminhantes. Já Lampião e Corisco, por exemplo, mantinham alianças com os coronéis e se metiam nas disputas de poder entre eles. Assim, eles conseguiam benefícios como suporte de armas importadas ou lugar seguro para acampar. Muitas vezes, os bandos de Corisco foram usados para a segurança de algum coronel que tinha inimizades com inimigos comuns dos cangaceiros. A tradição oral conta que certa vez Jesuíno, chegando a uma fazenda de um conhecido seu, pediu ao fazendeiro cavalos, víveres e dinheiro. O fazendeiro negou, dizendo que dar não daria, e se ele quisesse que levasse. Jesuíno respondeu-lhe que era cangaceiro sim, ladrão não, e montou em seu cavalo, saindo sem mais nada dizer ou fazer. A vida de Jesuíno Brilhante foi heróica, e sua morte não poderia ter sido diferente. Foi emboscado pela polícia, comandada por um de seus inimigos, da família Limão, na cidade de Belém do Brejo do Cruz, na Paraíba. Vendo-se acuado, montou em seu cavalo e partiu, acelerado, em direção aos seus perseguidores, disparando seu bacamarte, mas foi ferido mortalmente pelo inimigo com 2 tiros em seu abdômen. Jesuíno foi ainda carregado pelos companheiros, vindo a falecer no lugar por nome Serrote da Tropa, que fica localizado na comunidade de Santo Antônio, próximo ao sítio Palha do Mato, às margens do Riacho dos Porcos, em dezembro de 1879. Jesuíno tinha apenas 35 anos de idade quando morreu. Jesuíno morreu há 145 anos, Lampião há mais de 80. Finalmente, a aura de heroísmo que durante algum tempo tentou se atribuir a cangaceiros violentos, como Lampião, cede terreno para uma interpretação menos idealizada do fenômeno. Uma série de livros, teses e dissertações acadêmicas lançados nos últimos anos defende que não faz sentido cultuar o mito de um Lampião idealista, um revolucionário primitivo, insurgente contra a opressão do latifúndio e a injustiça do sertão nordestino. Lampião não seria um justiceiro romântico ou um Robin Hood da Caatinga como Jesuíno, mas sim um criminoso cruel e sanguinário, aliado de coronéis e grandes proprietários de terra. Talvez uma vida mais documentada, como a do violento cangaceiro pernambucano, tenha criado este mito ao seu redor. Felizmente, o cangaço vem sendo redesenhado gradativamente na história, graças ao trabalho incansável de resgate da memória de verdadeiros heróis, como o nosso conterrâneo Potiguar. Se gostou, me segue aqui no meu Instagram, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu gostei e comente a sua opinião sobre o cangaço. Isso nos ajuda demais. Muito obrigado pela sua atenção.